O procurador especial Jack Smith afirma que havia evidências suficientes para condenar Donald Trump no julgamento por suas ações em 6 de janeiro de 2021. O relatório recém-divulgado do procurador especial Jack Smith revela que Donald Trump provavelmente teria enfrentado uma condenação por suas tentativas de reverter os resultados da eleição de 2020. O relatório detalha amplas evidências das táticas de pressão de Trump sobre autoridades estaduais e sua promoção de falsas alegações de fraude eleitoral. À medida que a opinião pública muda, muitos eleitores indecisos expressam preocupações sobre as ações de Trump, levantando questões críticas sobre a integridade das eleições e a responsabilidade. O que isso significa para o futuro político de Trump? Fique atento enquanto exploramos as implicações desse momento crucial na democracia americana. O Departamento de Justiça divulgou um relatório significativo do procurador especial Jack Smith, detalhando sua investigação sobre as ações do ex-presidente Donald Trump durante a eleição presidencial de 2020. Este relatório, com 137 páginas, descreve minuciosamente as conclusões da investigação de 2 anos de Smith. No centro do relatório, afirma-se que Trump envolveu-se em uma série de ações ilegais com o objetivo de reverter sua derrota eleitoral para Joe Biden. Uma das alegações mais impressionantes é que Trump pressionou autoridades estaduais a mudar os resultados da eleição, promoveu alegações falsas de fraude eleitoral em grande escala e incitou seus apoiadores a invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Smith enfatiza que essas ações refletem uma intenção clara de minar o processo democrático. Ele fornece relatos detalhados de como Trump orquestrou uma campanha para nomear eleitores fraudulentos e disseminou desinformação sobre irregularidades na votação. De acordo com o relatório, essas ações não são meramente manobras políticas, mas comportamentos criminosos que ameaçam a própria base da democracia. Um aspecto particularmente notável das conclusões de Smith é sua discussão sobre as limitações judiciais. O relatório destaca a política de longa data do Departamento de Justiça contra a acusação de presidentes em exercício, o que influenciou significativamente a maneira como este caso foi tratado. Smith afirmou que agir de maneira diferente com base nas evidências encontradas significaria negligenciar suas responsabilidades como promotor e servidor público. Isso levanta questões importantes sobre a responsabilidade pelo comportamento presidencial e se qualquer indivíduo está acima da lei. O relatório também descreve como as ações de Trump não foram incidentes isolados, mas parte de um padrão mais amplo de comportamento enganoso com o objetivo de minar a integridade eleitoral. Smith descreve os esforços de Trump como uma tentativa sistemática de usar falsas alegações de fraude eleitoral para atingir fins políticos. As implicações dessas conclusões são profundas, especialmente enquanto Trump se prepara para assumir o cargo novamente. Embora Trump tenha atualmente certas proteções associadas à sua posição, os achados levantam questões críticas sobre desafios legais futuros. Especialistas sugerem que, caso Trump não tivesse sido reeleito, ele enfrentaria sérias acusações por suas ações relacionadas à interferência eleitoral. As evidências reunidas pela equipe de Smith são descritas como suficientes para garantir uma condenação caso o processo fosse levado adiante no tribunal. Embora acusações criminais não tenham sido apresentadas após a vitória eleitoral de Trump, investigações em andamento sobre sua conduta podem continuar se surgirem novas evidências ou se as circunstâncias mudarem, como mudanças no poder político. Os promotores poderiam revisitar esses casos. Essa situação estabelece um precedente sobre a responsabilidade pelas ações de um presidente em exercício e pode abrir portas para discussões mais amplas sobre o poder presidencial e seus limites, sob a lei dos Habeas. Além disso, o relatório de Smith serve como um documento histórico significativo que detalha não apenas a suposta má conduta de Trump, mas também os desafios enfrentados pelos promotores ao buscar justiça contra um ex-presidente. O relatório descreve como o uso das redes sociais por Trump
para intimidar testemunhas e influenciar a opinião pública complicou a investigação. Os promotores tiveram que navegar cuidadosamente por esses desafios enquanto mantinham seu compromisso com a justiça. Como esperado, a reação de Trump à divulgação do relatório de Smith foi rápida e desafiadora. Ele usou as redes sociais para afirmar sua inocência e criticou Smith e o Departamento de Justiça em suas postagens. Trump chamou Smith de um promotor desinformado e afirmou que quaisquer ações legais contra ele seriam tentativas politicamente motivadas de minar sua presidência. Ele expressou frustração com o que percebe como uma perseguição injusta por parte das autoridades federais. O apoio de alguns aliados, a política americana e como o contexto histórico molda a compreensão de tais eventos. Os alegados esforços de Trump para reverter uma eleição representam um desafio sem precedentes aos princípios democráticos na história moderna dos Estados Unidos. Embora presidentes anteriores tenham enfrentado escrutínio por várias ações durante seus mandatos, poucos tentaram manipular de forma tão flagrante os resultados eleitorais. Esta investigação pode influenciar como futuras administrações lidam com disputas eleitorais e se relacionam com as autoridades legais. Como observou o conselheiro especial Smith em suas observações finais, a visão do Departamento de Justiça de que a Constituição proíbe a continuidade da acusação e da perseguição de um presidente é categórica. Essa declaração encapsula a complexa interação entre normas legais e realidades políticas na governança contemporânea. Ao refletirmos sobre essas descobertas, é crucial considerar suas implicações para o panorama eleitoral e como elas podem moldar futuras eleições e governança na América. O relatório serve como um alerta sobre a fragilidade das instituições democráticas e destaca a importância de manter a integridade eleitoral. O relatório divulgado pelo conselheiro especial Jack Smith é um documento abrangente que detalha meticulosamente as evidências contra Trump, relacionadas às suas tentativas de reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020. Uma das peças mais convincentes de evidência destacadas no relatório é a comunicação direta de Trump com autoridades estaduais. O relatório indica que Trump pressionou autoridades em estados-chave para alterar os resultados eleitorais em seu favor, usando táticas que incluíam ameaças e desinformação. Por exemplo, a equipe de Smith documentou casos em que Trump supostamente pediu a autoridades que encontrassem votos e revertessem os resultados certificados. Essa campanha de pressão é caracterizada como uma tentativa flagrante de subverter a democracia. Além disso, o relatório descreve como Trump promoveu falsas alegações de fraude eleitoral generalizada, sabendo que essas afirmações eram infundadas. Essa disseminação deliberada de desinformação não apenas enganou o público, mas também incitou distúrbios entre seus apoiadores. Além disso, o relatório fornece relatos detalhados sobre o envolvimento de Trump na organização de comícios e eventos que culminaram na violenta insurreição no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Smith enfatiza que a retórica de Trump durante esses eventos contribuiu diretamente para o caos que se desenrolou, levantando sérias questões sobre sua responsabilidade por incitar violência contra policiais e outras pessoas presentes no Capitólio. As evidências reunidas pela equipe de Smith são descritas como suficientes para garantir uma condenação, caso sejam levadas a julgamento. A natureza abrangente dessas evidências destaca a gravidade das ações de Trump e suas possíveis consequências para a democracia americana. À medida que as descobertas de Smith se espalham, o sentimento público provavelmente mudará significativamente. As revelações do relatório sobre as ações de Trump já começaram a influenciar as opiniões entre vários grupos eleitorais. Pesquisas realizadas logo após a divulgação do relatório indicam que uma porção substancial de eleitores, particularmente os indecisos, está expressando uma preocupação crescente sobre o comportamento de Trump durante e após as eleições.
Para muitos apoiadores de Trump, no entanto, a reação pode ser mista. Enquanto alguns continuam a defendê-lo veementemente, outros podem começar a questionar seu apoio, considerando as evidências concretas apresentadas no relatório de Smith. As descobertas podem servir como um alerta para aqueles que anteriormente descartaram as alegações contra Trump como ataques politicamente motivados. Além disso, os eleitores independentes provavelmente desempenharão um papel crucial na formação das futuras eleições com base em suas reações a esses acontecimentos. À medida que absorvem informações sobre a conduta alegada de Trump, suas percepções podem impactar significativamente os resultados eleitorais nas próximas corridas. A polarização em torno de Trump significa que a opinião pública provavelmente permanecerá dividida. No entanto, este relatório pode catalisar mudanças entre aqueles que estão indecisos ou em dúvida sobre seu apoio a ele. As implicações para as futuras eleições podem ser profundas à medida que os eleitores lidam com questões sobre integridade e responsabilidade. A juíza distrital do Newtown City, Aileen Cannon, desempenhou um papel fundamental na facilitação da divulgação do relatório de Smith. Nomeada por Trump, a juíza Cannon recentemente decidiu que partes das conclusões do conselheiro especial poderiam ser tornadas públicas depois de anteriormente bloquear a divulgação. Sua decisão marca um momento significativo em uma batalha legal contínua sobre transparência e responsabilidade.